Oi, pessoal, boa tarde. Bom, gostaria de começar aqui agradecendo a participação de todos na nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Temos aqui conosco o André Faber, que é o CEO da companhia, o Miguel Cafruni, nosso CFO, e também o Francisco Santos, que é o executivo à frente das operações da mídia financeira. Vamos iniciar aqui com a apresentação dos resultados e depois a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Queria lembrar que para participar do Q&A é só clicar no ícone e levantar a mão para entrar na fila e aguardar até ser anunciado, ou então pode enviar por escrito no ícone Q&A. Gostaria de dar alguns recados aqui. Então, essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação projetada será em português, mas o material em inglês está disponível no site de RI. E ressalto também que eventuais declarações que possam ser feitas aqui durante a apresentação, relativas a perspectivas, projeções e metas da companhia, elas são crenças e premissas da administração e não são garantias de realização. Bom, eram essas as orientações iniciais. Eu passo então agora a palavra para o senhor André. Obrigado, Isa. Pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem aqui conosco hoje. A gente está muito feliz em compartilhar com vocês o resultado do terceiro TRI. Um resultado que eu considero muito forte. Ele mostra a força do nosso modelo integrado, a força da moda, a força do varejo e a força também da nossa financeira da Midway. Como vocês já observaram nos números, a gente mostra uma combinação muito poderosa de crescimento, de aumento de margem, de geração de EBITDA, de geração de caixa e também de diminuição da dívida. Então, como eu falei até numa entrevista que eu dei ontem, a gente considera um resultado tão forte que é barba, cabelo e bigode. E eu estou há 18 meses na companhia, considero ainda um período que já dá para fazer muita coisa, mas um período ainda que eu tenho muitos sonhos e que ainda acho que dá para construir muita coisa. Então, sinto que a gente está no meio de um processo de construção, tem muitos temas que podem ser melhorados. A gente já vem apresentando um bom crescimento, mas eu estou muito otimista olhando para o futuro com muita oportunidade. Então, a nossa palavra aqui tem sido uma palavra de consistência, de muito foco, e eu acho que a continuidade desse trabalho vai gerar resultados muito positivos aí ao longo do tempo. Queria relembrá-los um pouco dos pilares da nossa estratégia, que são esses 4 aqui que estão na tela. Desde que eu cheguei, eu tenho falado muito dessa consistência de a gente focar no core e de a gente executar com qualidade, com profundidade, o core do nosso negócio. Então, o primeiro pilar é a obsessão por produto. Nós somos uma empresa de moda, nós criamos produtos de moda para o consumidor brasileiro e a gente está investindo para criar moda de cada vez mais qualidade, moda para o brasileiro. E a gente está investindo em times, investindo em sistemas, em processos, no nosso modelo logístico, para que essa moda chegue cada vez melhor para o consumidor. O segundo pilar é o pilar da democratização da moda. O Brasil é um país grande, um país plural. A gente tem 330 lojas da Riachuelo, então a gente precisa se adaptar a todos os tipos de consumidor. Então a gente quer criar e cria moda de muita qualidade, mas também com preço acessível. A gente tem evoluído nisso, clusterizando cada vez melhor as nossas coleções, as nossas lojas. E, como vocês podem observar, a gente tem conseguido atrair muito mais consumidores e crescemos até mais volume do que receita, mas os dois números são muito fortes. É uma empresa que sempre investiu muito, então é a única empresa de cadeia integrada, com fábrica. A gente tem nossos ativos logísticos, temos lojas, temos a Midway. Então, a gente sempre essa obsessão de fazer com que os nossos ativos produzam mais. Então, estou muito contente de ver que a fábrica está sendo melhor utilizada, de a gente conseguir estar sendo mais reativo e também conseguir mostrar essa melhora de margem baseado nesse trabalho conjunto da fábrica com o time de moda e varejo. A Midway é um outro highlight aqui dessa dimensão, que a Midway tem mostrado resultados extraordinários e provavelmente uma das melhores financeiras aí do varejo.
e a gente tem conseguido fortalecer muito a nossa aceleração digital, o nosso e-commerce, e a gente também vê resultados de crescimento e crescimento com rentabilidade. E, por fim, uma empresa tinha já feito esses investimentos, já tem uma estrutura robusta, a gente também viu oportunidade nesse processo que a gente está conduzindo estratégico de foco e de crescimento, de diluir despesa fixa, de ser muito disciplinado na alocação de capital e investimento, e a gente está conseguindo aqui diluir custo fixo, mostrar melhora de EBITDA e também melhorar muito a nossa estrutura de capital. Eu vou passar alguns dos números com vocês aqui, começando pelas vendas. Acho que a gente vem com um trimestre muito forte, um crescimento de 11,5%, com 10% same-store, crescimento de volume de 14%, e a gente fez esse crescimento combinado com crescimento de margem. Crescer receita é difícil, mas crescer receita com crescimento de margem é mais difícil ainda. Então, a gente está muito contente. A gente aqui é obcecado pela geração de cash margin. Então, quando a gente tiver essa expansão de 4 pontos percentuais na margem bruta do vestuário, a gente vê que a combinação dos dois é muito poderosa e é o grande contribuidor aí da nossa melhora de EBITDA no trimestre, que vocês veem também que aumentou em 90%. Então, o EBITDA quase que dobrou, é um número impressionante. A gente está muito contente com isso e é fruto dessa combinação muito poderosa de crescimento com margem. Quando a gente olha para os 9 meses, a gente está aqui com mais de 900 milhões no ano de geração de EBITDA, e o ano passado a gente teve um EBITDA um pouco acima de 1 bilhão. Então, a gente quase atingiu em 9 meses, foi só 10% inferior ao EBITDA do ano passado, e a gente tem todo o último trimestre, que é o trimestre mais forte do ano. Não é um voo de galinha, a gente vê isso como um resultado consistente. No trimestre foi 90%, no ano foi um crescimento de 80%, e a gente acha que a gente consegue ainda melhorar bastante o EBITDA da companhia. Olhando para o próximo tópico, a mercadorias, com esse crescimento, a gente também, o EBITDA veio de Midway e mercadorias, mas mercadorias a gente também viu um crescimento de mais de 50%, então, com um recorde do nosso segmento de mercadorias aí de EBITDA, com quase 215 milhões de reais, recorde para um terceiro trimestre, e a gente diluindo nossa estrutura, crescendo EBITDA de cerca de 9 para 12,5. Então, como eu falei no começo, um resultado incrível. Seguindo aqui para o resultado da Midway, a Midway mais uma vez é destaque aqui do nosso negócio. A gente tem conseguido trabalhar muito melhor a nossa base de clientes. O EBITDA da Midway disparou, não conseguimos nem medir em porcentagem aqui, colocamos 5,6 vezes, e a gente passou os 100 milhões de EBITDA aqui na Midway no TRI, e a gente está vendo a Midway com um resultado muito sólido. Também enxergamos oportunidades de crescimento, então estamos otimistas para o futuro da Midway. Eu acho que tem um resultado ótimo e um trabalho grande sendo feito, que deve mostrar resultados ainda melhores aí olhando para frente. Com tudo isso, a somatória desses fatores, a gente reverteu o cenário de lucro. Então, agora a gente passou a ser lucrativo no terceiro trimestre, saindo de um prejuízo de 70 para um lucro de 45. Então, atingimos isso até um pouco antes do que a gente imaginava, com a composição de todos esses números. E também estamos gerando muito caixa. Então, no ano, geramos 425 milhões de caixa, quase 60% nos primeiros 9 meses do ano. Então, também números fortes. Isso está permitindo que a gente reduza a nossa dívida, que a gente diminuiu a dívida em 50% no último ano, reduziu a alavancagem para 0,6. A nossa dívida ela caiu o Miguel vai entrar mais no detalhe aqui, mas ela caiu de 1,7 bi, a dívida líquida, para cerca de 870 milhões, então uma redução muito forte de dívida, e que nos coloca numa posição de olhar para o futuro muito otimista. A gente enxerga muita oportunidade no nosso negócio, tem muita oportunidade de crescimento, seja de same store, mas também de expansão.
e a gente também tem uma estrutura de capital agora que nos permite voltar a investir em expansão, investir em reformas, o que vai criar esse círculo virtuoso, tornando o nosso negócio cada vez mais atrativo para o cliente e para que a gente possa sustentar esses crescimentos aí ao longo do tempo. Mais uma vez agradecer aqui a vocês por estarem aqui no call conosco e vou passar a palavra para o Miguel para entrar um pouquinho mais em detalhe dos números. Legal, obrigado André, obrigado a presença de todos também. Como o André comentou, assim, a gente está muito animado em trazer mais um trimestre com um ótimo resultado, uma ótima performance, mostra a nossa consistência, mostra que há uma execução, uma disciplina nossa muito forte na execução de uma estratégia muito clara que a gente vem verbalizando no mercado já há alguns ciclos, fortalecem a nossa proposta de valor, fortalece o que a gente está entregando, e aí a gente está muito animado aqui de dividir com vocês mais um trimestre de bons resultados, tá? Começando pelo nosso desempenho operacional consolidado, no primeiro slide a gente vê a nossa performance de top line, de receita líquida. Nós atingimos nesse TRI 2,3 bilhões de receita consolidada, né, considerando todas as nossas verticais. A gente vê um crescimento saudável e positivo em todas as verticais, todas as divisões do negócio. Tanto em mercadorias, que atingiu 1,7, quanto na financeira, quanto no shopping. Novamente, um crescimento bastante recorrente, que reforça a atratividade do nosso negócio e esse modelo integrado, né, com a financeira, entregando, suportando o valor para a varejista, com a varejista entregando valor, com o shopping, com a fábrica. Então, a gente está muito contente aqui com um crescimento de receita líquida já em cima de uma base também importante no mesmo trimestre de 23 contra 22. Tá? Passando para o próximo slide, a gente vê um ganho também importante de alavancagem operacional. A gente ganha pouco mais de meio ponto percentual, 0,6 pontos percentuais de alavancagem operacional no trimestre, atingindo 36,2% da receita líquida. Acho que reforça também, assim, a gente entende que reforça novamente uma disciplina de gestão de custos, alocando, né, o capital da companhia, alocando as nossas despesas naquilo que a gente entende que entregam mais retorno, que entregam mais valores. A gente viu um crescimento maior das despesas de vendas, uma certa migração maior para vendas, justamente reforçando a nossa proposta de valor nas marcas, na operação, no negócio. E aí esse ganho de alavancagem operacional que a gente divide com vocês também é bastante importante e já é um nível, novamente, bastante consistente. No próximo slide a gente fala do nosso EBITDA ajustado, consolidado. Tá? A gente atingiu 350 milhões no terceiro TRI de 24. É um recorde para um terceiro trimestre, realmente o EBITDA ajustado consolidado muito forte. E, novamente, com crescimentos tanto em mercadoria, quanto na financeira, quanto no shopping. Como o André comentou, nos 9 meses do ano a gente acumula quase 1 bi, 922 milhões, que é além de um crescimento importante no acumulado do ano, que já acumula mais de 80%, também já muito próximo, como o André falou, do ano passado, que a gente ainda nem chegou no quarto trimestre, a gente continua forte, então a gente espera também um quarto trimestre muito forte. E nesse TRI a gente entrega quase dobra o EBITDA contra o ano passado, com esses 350 versus 184 no mesmo TRI de 23. E o importante também é o ganho de margem EBITDA. Né? A gente também dá um step-up importante de margem EBITDA, passando de 8,8% para 15,2%, são mais de 6 pontos de ganho de margem EBITDA, demonstrando novamente essa integração da cadeia muito fortalecida e muito consistente, suportando o negócio como um todo. Tá? E aí, no próximo slide, a gente fala do nosso lucro líquido. A gente está muito animado, novamente, muito feliz por entregar sequencialmente um segundo trimestre com lucro. Entregamos um lucro no segundo TRI de 24, agora, perto de 70 milhões. Entregamos agora no terceiro trimestre também 45 milhões de lucro líquido. Um recorde ali importante ali também, de uma média histórica, tirando ali 21, que a gente teve alguns efeitos não recorrentes que basicamente integraram 100% daquele lucro do terceiro TRI de 21. Novamente um trimestre com lucro, 45 milhões, revertendo um prejuízo de 71 no TRI passado. A gente está muito empenhado, né, em melhorar a operação da companhia, deixar a companhia mais leve, também entregando a companhia acima com lucro positivo. Tá? No próximo slide, a gente começa a entrar agora no nosso desempenho de mercadorias, tá? Começando pela receita
de mercadorias, tá? E a gente reforça aqui o segmento de mercadorias com uma velocidade muito interessante, muito positiva. A gente entregou pouco mais de 1,7 bilhão de receita líquida no segmento de mercadorias, um same-store de 10,6%, um crescimento de 11,5% no geral, e é o 6º trimestre consecutivo que a gente entrega, que a gente performa, né, em mercadorias com uma performance bastante superior à média do mercado e um crescimento suportado muito pela performance das coleções recentes. A gente vê as coleções sendo muito bem aceitas, a gente vê também o trabalho de base que a gente vai fazendo, o trabalho que a gente está fazendo de reforçar produtos de entrada, a clusterização que a gente está dando na segmentação das lojas para conseguir abastecê-las de maneira mais inteligente, com melhor sortimento, trouxeram também um importante incremento de volume. O volume no trimestre cresceu novamente, superior à receita, cresceu 14%, e acumula nos 9 meses do ano um crescimento de 17%. Também reforça que a atratividade, a aceitação do nosso negócio em todas as regiões, em todos os grupos de lojas, crescendo receita, crescendo volume, crescendo margem como um todo. Tá? Passando para o próximo slide, a gente fala de um outro pilar importante nosso, que é a receita líquida por metro quadrado. Né? A gente está bastante focado em aumentar a produtividade da operação, não só a receita, a venda metro quadrado, mas também o cash margin metro quadrado, como o André comentou. E é mais um trimestre de crescimento, de aumento da venda metro quadrado. A gente cresce 11,3%. E isso é importante porque a gente consegue, com a mesma metragem de mall, entregar uma venda maior por metro quadrado, uma rentabilidade, por consequência, maior por metro quadrado. É uma medida importante de produtividade para a gente aqui dentro também. Tá? No próximo slide, a gente fala de lucro bruto e margem bruta de mercadorias. Aqui a gente separa as linhas azuis, a linha azul com a margem bruta de vestuário. Falando dos produtos de vestuário, a gente tem uma composição de produtos de outras categorias também. Olhando só vestuário, a gente cresceu 4 pontos de margem. A gente também cresceu importante pontos de margem no trimestre passado e cresce novamente agora. Olhando para mercadorias como um todo, são 13,7 pontos percentuais de expansão de margem bruta e um lucro bruto que cresce 20%, 20,3%. Acho que aqui reforça bastante a nossa maior utilização da fábrica, a sinergia e essa integração da cadeia com a gente sendo mais responsivo, conseguindo abastecer as lojas dentro dos nossos clusters de maneira mais ágil, mais responsiva, tendo menos níveis de demarcações, conseguindo colocar um produto certo dentro das nossas divisões de segmentos entre lojas high, medium, pop, e isso mostra que a gente está entregando um incremento importante de margem vindo para uma maior utilização da fábrica e um incremento de produtividade na nossa fábrica, que só nesse ano produziu até agora 40% a mais de volume do que no passado, e gerou mais de 1.200, 1.300 empregos diretos lá na fábrica, a fábrica voando, a fábrica acelerando e integrando cada vez mais com a varejista, proporciona esse incremento de margem super importante, e todo o nosso modelo logístico, nosso modelo de abastecimento push and pull também faz com que a gente consiga abastecer as lojas de maneira mais inteligente, reagir mais rápido e, por consequência, evitar demarcações, reduzir um pouco os níveis de demarcações e, por consequência, acelerar a expansão de margem por mais um trimestre. Nesse trimestre, a gente ganha 4 pontos percentuais de margem de vestuário. Tá? Passando para o próximo slide, a gente fala do EBITDA ajustado de mercadorias. Também é uma expansão muito forte, um recorde para esse recorte que a gente traz aqui de 5 anos. Atingimos 215 milhões de EBITDA de mercadorias. É um crescimento de mais 50% contra o mesmo trimestre do ano passado. Uma expansão de margem de EBITDA de mercadorias superior a 3 pontos percentuais. Reflexo de um top line acelerado, de uma expansão de margem bruta também muito acelerada. E, por consequência, a gente fortalecendo a entrega de valor e a proposta de valor do core business com, novamente, um bom EBITDA, uma boa margem de EBITDA e um crescimento, novamente, importante, superior a 50%. Aí a gente entra no desempenho operacional da nossa financeira, tá? Que tem um papel fundamental dentro do nosso negócio, a vocação de não só oferecer crédito, mas oferecer soluções financeiras e também tem por vocação estar muito próxima, muito conectada com os nossos clientes. Né? A gente traz aqui como destaque importante a evolução e a redução da perda sobre a carteira para 5,3 pontos por cento,
uma redução de 1 ponto percentual, né, e o saldo atingindo ali, já beirando perto de 1 bilhão. É um nível muito saudável de PDD, assim, reforça a gestão muito responsável, muito consistente e consciente do nosso crédito, performando muito bem em todas as faixas faixas classes econômicas do cliente, apoiando, suportando todas as regiões e todas as classes de lojas, e extraindo muito mais valor da carteira, principalmente com as safras novas. A gente vai ver um pouco da inadimplência por faixa para frente, mas principalmente as safras novas, a gente está muito confiante, e com muita segurança de que a gestão que a gente está na financeira, que já sempre foi muito madura, sempre muito bem percebida, segue muito consistente, novamente com um ganho de 1 ponto percentual na evolução da perda sobre a carteira. Quando a gente abre no próximo slide um pouco das faixas de inadimplência, tanto de cartões quanto de empréstimos, a gente também vê evoluções importantes e sequenciais. Falando do lado do gráfico da esquerda, da inadimplência de cartões, a gente vê mais um trimestre, por consequência de uma ótima evolução da inadimplência dessas faixas acima de 90 dias, de mais longo prazo. Tem uma evolução importante ali de quase 2 pontos percentuais de ganho, saindo de 17,3 no sequencial para 15,6 nesse trimestre de 24. A faixa mais curta tem uma volatilidade, principalmente no começo da faixa de 15 dias, né, que deu ali uma evolução, um salto de 0,9, mas dentro de uma faixa super controlada, e a gente está muito confiante de que isso é super controlado e reforça ao longo prazo, a sequência de queda no longo prazo reforça essa nossa boa gestão da carteira. E da mesma coisa, a gente vê um comportamento bastante parecido na inadimplência dos empréstimos. De novo, uma sequência muito forte de redução, trimestre contra trimestre, ali, que é a primeira linha de 3T23 contra 3T24, são quase 6 pontos percentuais de redução, de ganho, de melhora de performance de inadimplência na faixa mais longa. E na faixa mais curta também tem ganho tri contra tri, e um pequeno descolamento também, principalmente na faixa de mais curto prazo, mas reforçando a gestão muito forte, muito consistente, muito responsável que a gente faz da financeira apoiando o varejo. Tá? Passando para o próximo slide, a gente fala do EBITDA da financeira, né, que foi um destaque super importante. Como o André falou, a gente tem um cálculo ali que traz um percentual bastante importante, mas a gente reforça que é um EBITDA que cresce mais de 5 vezes, né, 5,6 vezes de crescimento de EBITDA contra o mesmo período do ano passado. Atingimos 112 milhões de EBITDA no trimestre, um EBITDA recorde bastante superior e muito positivo para o nosso negócio. A financeira tem por vocação apoiar o varejo, e isso nos traz muita confiança na maneira como nós gerimos financeiro, na maneira com que ela performa dentro do business e suportando o varejo também. E é uma expansão também importante de margem EBITDA, com um salto ali de perto de 3,7% para quase 20% de margem EBITDA da financeira, com uma expansão de mais de 16 pontos percentuais de margem EBITDA trimestre contra trimestre. Ano passado contra 24, tá? E aí, falando mais para a parte final agora do nosso desempenho financeiro, próximo slide a gente vê a sequência de uma geração de caixa muito forte. A gente segue bastante focado e disciplinado em posicionar o negócio, gerando cada vez mais caixa, desalavancando a companhia, nos deixando mais leves, nos deixando mais livres, tanto para nos reposicionar no patamar de lucro, mas também para nos dar mais fôlego para novos investimentos. Então, no ano aí a gente acumula quase 160 milhões de geração de caixa adicional contra o mesmo período do ano passado, mesma vez do ano passado, praticamente 60%, né, de incremento de geração de caixa ano contra ano, no year to date. Obviamente vindo muito pelo resultado operacional, que está muito forte, mas mesmo tirando ali a venda de ativos, que a gente teve alguns ativos vendidos no ano passado, a gente segue crescendo muito forte a gestão de caixa do negócio, tem ganhos até, a gente falou para vocês já que a gente teria ganhos mais marginais de capital de giro, mas segue continuando a gerar caixa por capital de giro, e a gente segue muito fortalecido aqui gerando caixa na companhia. No ano são mais de 400 milhões. Tá? E isso resulta numa sequência de uma desalavancagem financeira. Tá? A gente vê que tanto pelas medições do EBITDA pré, que é a linha azul, quanto do EBITDA pós, que é da linha laranja do lado esquerdo da tela, a gente vê uma desalavancagem muito forte
né, saindo de 2,8 vezes para 0,8 no EBITDA pré e de 1,9 vezes EBITDA para 0,6 no EBITDA pós. É uma redução ali de, como o André comentou, de quase 50% do nosso dividendo líquido. Mas acho que vale destacar o que está ali logo abaixo do título em laranjinha ali também, que é uma forte e um foco nosso importante também de redução da dívida bruta. A gente tem um carrego de dívida importante, vem fazendo uma agendas sequenciais de pagamentos antecipados, nossas dívidas. Nos últimos 12 meses já pagamos mais de 1 bi de dívida de forma antecipada, tá? Com durations mais longos e com as dívidas mais caras que a gente carregava. Desses 1,2 agora, meio bilhão foi em setembro. Tá? Isso ajuda bastante a gente, ajudou bastante a gente a dar um lucro melhor no TRI, vai ajudar a gente a continuar dando os lucros melhores nos próximos trimestres também pelo delta entre a receita e a despesa financeira e menos carrego de dívida, né? Mas reforçando que mesmo com essa diminuição de um colchão de liquidez, a gente segue num patamar de caixa bastante saudável, com quase 1,2 de caixa, ou 2 bilhão de caixa, que é o gráfico da direita, que cobre de maneira muito confortável mais de 100% das dívidas que a gente tem nos próximos 2 anos, e a gente entende que o esforço que a gente fez agora de pré-pagar meio bi em setembro não, de maneira alguma, colocou em risco a nossa liquidez, a nossa saúde de caixa. Pelo contrário, a gente prevê um quarto tri também forte de gestão de caixa, que, por consequência, nos viabilizam até, eventualmente, novas agendas de pré-pagamento também para continuar destravando valor e adicionando principalmente lucro líquido na companhia. Né? E aí, acho que, por fim, a gente fala dos nossos investimentos, tá? Nosso CAPEX. Aqui a gente traz o acumulado dos 9 meses, a gente investindo em números muito parecidos do que a gente investiu no ano passado, mas de forma mais eficiente, né? Representando até um pouco menos a receita líquida, 4,4%. A gente vê aqui, né, nessa curva dos últimos anos, uma disciplina e um foco muito na gente priorizar projetos com bons retornos, priorizar investir na sustentação, mas também no futuro da companhia. E a gente entende que a contínua geração de caixa positiva que o negócio está proporcionando para a gente faz com que a gente entenda que vai continuar investindo e deve até acelerar, né, próximos ciclos de investimentos para continuar protegendo a companhia, continuar gerando sem história consistente. E aí a gente traz para vocês aqui de novo uma consciência também na nossa alocação de capital e nossos investimentos em CAPEX. Tá? Agora a gente finaliza aqui e abre a sessão de Q&A. Né? Devolvo a palavra para a Isa aqui. Obrigado a todos aí pelo tempo e pela apresentação. Bom, então vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas. Só lembrando que para participar é só clicar no ícone e levantar a mão para entrar na fila, ou então enviar por escrito no ícone Q&A. A primeira pergunta vem da Dani, analista da XP. Oi, Dani, tudo bem? Pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é em relação a todas essas iniciativas, né, que vocês têm implementado de melhoria, tanto na questão de loja quanto na questão de rentabilidade. Queria pedir para vocês ajudarem a gente a entender o quanto ainda tem por vir, assim, e quais são as principais alavancas aí que vocês estão focando nessa dinâmica de geração de valor no negócio. Então, acho que essa é a minha primeira. E a minha segunda, eu queria falar com o Fran sobre a Midway. Parabéns aí pelo resultado, realmente muito bom. E aí a gente queria entender um pouco melhor a cabeça de vocês, até para essa dinâmica um pouco de aceleração gradual, né, do co-branded, mas assim, o que deu esse conforto para vocês retomarem esse crédito, e o que também talvez faria com que vocês desistissem, né, ou voltassem atrás, até frente a essa dinâmica de juros mais alto, enfim, o câmbio subindo. Eu não sei, nesse contexto mais macro, o quão preocupados vocês estão com isso eventualmente ser refletido num perfil de crédito pior, né? E aí eu pergunto porque vocês têm sido muito assertivos nessa dinâmica de crédito, então acho que seria legal para a gente entender melhor como que vocês pensam nessa frente. Obrigada. Dani, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar aqui, aí depois eu passo para o André e Miguel falar sobre varejo. Quando a gente olha um pouco para o futuro, a gente continua otimista que o nosso modelo ele deveria justamente prever um pouco de forma antecipada esse solavanco, né? Então, a gente começou a olhar a inadimplência curta
caindo, a longa caindo, e a gente mudou bastante o perfil do cliente que a gente opera nesses últimos 2 anos, né? Então, quando a gente olha o mix da nossa carteira, você vê uma carteira de atraso mais longo, menos representativa no nosso portfólio. Então, a gente começou a olhar bastante nível de rentabilidade para a gente operar, e com esse nível de rentabilidade mais ajustado, a gente está fazendo essa carteira aí subindo aos poucos. Nos últimos calls, a gente também vinha falando que o cenário ainda era um cenário, de certa forma, de atenção, e a gente continua olhando para ele assim. Então, acho que a gente está conseguindo prever um pouco melhor. A gente ainda está otimista, olhando o cenário futuro. Para o ano que vem, a gente continuar essa retomada gradual da carteira. A gente achou um nível de cliente de operação com uma rentabilidade adequada para o nosso apetite de risco, então a gente está olhando com otimismo. É claro que se aparecer algum movimento de inadimplência mais curta, ou essa taxa de juros esticando muito, que tem uma correlação com inadimplência, a gente vai fazer os ajustes necessários. O que eu acredito hoje é que a Midway está um pouco mais preparada para operar nesses cenários com menos solavancos. Assim. Então, por enquanto, acho que a gente está olhando com o mesmo otimismo para continuar esse processo de retomada de carteira. Obrigado. Vou pegar a pergunta das alavancas, Dani. A gente está bastante otimista também. Eu acho que a gente está no meio de um trabalho, como eu falei, e se eu puder quebrar um pouco quais são esses elementos, eu diria assim, acho que dá para crescer ainda a parte de moda, tem bastante espaço, e o trabalho aqui é de uma gestão de categorias mais profunda, melhorando o produto, preenchendo lacunas de produtos que a gente não entrega. Então, assim, vamos dizer assim, dando um exemplo, a gente enxerga muitas oportunidades de crescer o nosso jeans, oportunidade grande mesmo, centenas de milhões, talvez de bilhão. A gente é difícil de precisar, mas só para dar um exemplo, isso é a gestão de produto, de categoria. Eu acho que ajuda também a gente crescer as categorias é melhorar a reatividade, a gente diminuir os ciclos de planejamento e conseguir estar mais atento às demandas do consumidor. Então, a gente vem, né, se integrando melhor com a nossa fábrica, se integrando melhor com fornecedores nossos também, e a gente vê um grande espaço ainda para melhorar a reatividade e servir cada vez melhor e que isso gere aumento de receita. E não menos importante, também vemos espaço para fazendo isso com aumento de margem. E como aumenta a margem, acho que trazendo produtos de maior valor agregado, que façam que a gente consiga comandar preço e aumentar preço, que é algo que a gente até fez pouco nesse último ano, mas eu vejo muito espaço. E a cadeia mais reativa, que ajuda a vender mais, também ajuda a gente a dar menos desconto, isso vai melhorar a margem. A integração cada vez maior do varejo com a fábrica também vai gerar mais margem. Então, eu vejo ainda uma combinação muito potente de crescimento de receita com aumento de margem para os próximos anos. E como a gente vê essa expansão muito grande de EBITDA do varejo, e a gente chegando em uma margem bem melhor, e acho que a margem vai melhorar, a gente começa a também enxergar muitas oportunidades de expansão de rede, que acho que é uma fase que a gente, a partir de 2025, vai começar a ver. Que a gente, no pós-pandemia, ficou mais parado, fazendo a lição de casa, melhorando os indicadores do negócio, arrumando muito a nossa cozinha aqui, mas agora com esses números e com esses resultados, com também a gente resolvendo o tema da estrutura de capital, isso abre uma porta muito grande de expansão. Então, a gente está muito otimista aqui. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada a você. A nossa próxima pergunta vem do Eric, analista do Santander. Oi, Eric, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta. Acho que a primeira aqui, começando um pouquinho do lado de margem bruta, né? A gente viu essa evolução importante nesse trimestre, mas se quiserem comentar um pouco, né? Acho que elaborar um pouco mais em cima, né? Acho que puxa um pouco das respostas até da pergunta anterior da Dani, entender um pouco o que vocês enxergam, né, de oportunidades para frente, seja aí pelo lado de maior integração com a fábrica, com os demais fornecedores, reatividade e tudo mais, talvez entender um pouco o que pode ser potencial de margem bruta, né, daqui para frente. A gente está num patamar aí já chegando mais perto, né, do que a gente viu de histórico, seja 19, o próprio 21. Então, entender um pouquinho mais de potencial aqui, de ganhos para frente. E um outro, acho que
ainda em relação a pensar mais do lado de vendas, né? Vocês começam a comentar aqui um pouco mais de potencial de expansão, então abertura de lojas, mas também entender um pouquinho mais do lado da produtividade de lojas, né? O que que vocês enxergam de potencial de ganho de produtividade nas lojas? Acho que até pensando aqui no potencial, né, fechamento de gap, aí quando a gente pensa no principal peer, como que vocês estão observando isso? Naquele campo, né, de melhoria das lojas, o que que vocês estão fazendo também em termos de layout, essas coisas. Acho que para entender um pouco de como, né, a gente pode ver esse crescimento aí vindo para frente. Obrigado. Vou pegar aqui, Eric. Obrigado pela pergunta. Eu acho que algumas das coisas eu já falei na resposta da Dani, mas assim, uma melhor gestão de categorias ele vai fazer com que a nossa uma loja cresça e que a gente tenha mais produtividade por metro quadrado. Isso do ponto de vista de produto. A reatividade também, a gente tendo o produto adequado na hora certa para o cliente, também isso vai fazer a gente crescer. Acho que a melhora da experiência também ela tem um papel importante em melhorar nossa receita por metro quadrado. A gente vê uma necessidade de revitalização do nosso parque de loja, a gente vê oportunidade para isso. Então, é uma frente que a gente tem estudado como fazer isso. Ainda tem um tempo para a gente conseguir estruturar para fazer ela acontecer, mas a melhora de experiência, seja por revitalização, seja por revisão de processos de loja, seja por uma melhor integração do online com o offline, que a gente já faz, mas acho que tem processos que podem ser melhorados. Seja também por a gente dialogar melhor com o cliente, investir numa comunicação, uma régua de comunicação. A gente tem muitas alavancas, assim, a questão é mais o tempo de montar elas, de executar, de estruturar. Eu vejo alavancas por muitos anos ainda de crescimento e de melhorar essa produtividade. Então, isso responde à parte de produtividade, de receita. Na parte de margem, também vemos oportunidades. A gente tem trabalhado muito forte no último ano numa melhor integração da fábrica com o varejo. Isso tem dado resultado, mas a gente não terminou. Tem resultado para vir aqui. Como eu já falei também, a reatividade é algo que deveria ter potencial de melhorar a margem. Esse é o segundo tema. Outro tema de gestão de margem é a gestão dos descontos e de preço. Então, um dos elementos dessa melhora tem a ver com uma melhor gestão de markdowns, que a gente está no meio de um processo de 0 a 100, eu acho que a gente andou 40%, 50%, e também tem uma melhor gestão de pricing, que a gente também pode fazer de forma mais individualizada, por loja, por categoria. Hoje a gente ainda faz isso de uma forma um pouco macro e tem oportunidade de entrar mais aqui no detalhe. Esses são alguns dos exemplos. Eu acho que o sucesso aqui do nosso negócio, do crescimento dele e do aumento da margem tem muito a ver com a nossa capacidade de execução e de priorização, porque oportunidades são inúmeras. Eu listei aqui 7, 8 coisas, mas poderia listar 20. Perfeito, André, obrigado. E só aproveitar aqui para fazer uma última do meu lado, em relação à performance que vocês estão observando agora nesse início de quarto tri, eu sei que sazonalmente os últimos meses ou as últimas semanas até do tri são muito mais importantes, mas se puder só comentar um pouquinho, né, como que vocês estão observando, até para sentir um pouco do lado do próprio consumidor, né, como é que está o ambiente de consumo, ajuda bastante a gente. Obrigado. A gente sente uma continuidade, que é assim, não vemos grandes diferenças da performance que a gente tem reportado. Então, tá ótimo, obrigado aí pelas respostas. Parabéns aí pelo resultado. Obrigada, Eric. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do João Andrade, do Bradesco. Oi, João, tudo bom? Pode fazer sua pergunta. Pessoal, estão me ouvindo? Boa Sim, tarde, Pode fazer a pergunta. obrigado por pegar minha pergunta, parabéns aí pelo resultado. Eu queria fazer primeiro um follow-up rápido na pergunta da Dani, né? Acho que ficou claro que vocês estão ainda com a postura mais conservadora, cautelosa talvez na concessão de crédito.
Mas pensando em yield, né, vocês fizeram um bom movimento de yield desde o início do ano. Como é que a gente pode pensar nesse yield, nesse cenário, enfim, potencial aumento de juros, e olhando para frente? E uma segunda pergunta, como é que a gente pode, se vocês podem dar uma cor na saúde do estoque, pensando aí no quarto trimestre Natal, tá? Obrigado. Fala do estoque. João, tudo bem? Eu acho que tem uma continuidade aqui. Eu acho que tem um detalhe aqui importante que é legal a gente ressaltar. A gente fez uma mudança de patamar de risco da Midway bem importante, assim, esses 2 anos. Esse é um negócio que é lento, assim, demora para a gente fazer. A gente percebe que a gente reduziu mais ou menos uns 30% o nível de risco que a gente opera, assim. Então, um pouco mais controlado, e esse negócio, sequencialmente, ele vai trazendo resultado no tempo. E isso deixa a gente também mais forte para esses eventuais períodos de crédito um pouco mais apertado, a gente consegue gerir a financeira com menos solavancos. Então, a gente vê essa carteira, quando a gente olha a nossa carteira hoje, já parando de cair, potencialmente começando a crescer no total, mas se você olha por dentro dos números da carteira, a gente está com uma carteira em dia já 15% maior do que a gente operava antes. Então, nesse patamar de cliente, a gente espera a financeira com uma continuidade de resultado, assim, por isso que eu digo que a gente está otimista, e se a gente for olhar ainda no ano contra ano, a gente deve continuar percebendo esse resultado vindo na mesma dimensão, tá? Óbvio que se alguma coisa mais forte sair do radar, de novo, acho que a gente está conseguindo antecipar esses movimentos e para passar por eles assim com um pouco menos de calor. Sobre estoques, obrigado pela sua pergunta, João. A gente está se sentindo muito mais bem preparado nesse ano, tá? A gente até reforçou um pouco as nossas posições de estoque, agora a gente até viu esse reflexo no balanço terceiro tri, principalmente de matérias-primas. A gente tem concentrado, tem acelerado muito a integração da nossa fábrica. Então, isso requer que a gente, obviamente, internalize e se prepare com matéria-prima de maneira mais antecedente. Então, a gente entende que a gente está muito preparado a nível de estoque, de maneira muito saudável. A gente tem hoje 30% a 40% basicamente no estoque mais renovado versus o ano passado. Ele está mais saudável, ele está mais modal, ele está mais consistente em básico, e a gente está assim, a todo vapor na fábrica agora produzindo para que a gente abasteça as lojas para esse final do ano muito bem. Aí agora, no final do ano, é botar para fora, né? Então, a gente está se sentindo muito preparado, tá? Para nível de estoques. Obviamente tem um pequeno preço ali no final do tri, no começo do quarto tri, que agora setembro e outubro, mas a gente, sem dúvida alguma, está muito preparado, tá? Perfeito, pessoal, muito obrigado. Obrigada a você. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Preto, do Itaú BBA. Oi, Vinícius, tudo bom? Pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu queria explorar o processo de desalavancagem, né? Vocês têm feito o pré-pagamento de algumas dívidas e esse trimestre a gente viu mais uma ótima geração de caixa. Então, eu queria entender como é que vocês estão pensando em estrutura de capital, o que seria um nível de alavancagem ideal que vocês almejam. E um follow-up rápido na pergunta do Eric sobre a dinâmica de vendas. Em alguns dados de mercado que a gente monitora aqui do nosso lado, a gente viu uma desaceleração nas vendas do setor em setembro. Eu queria entender se vocês viram essa mesma dinâmica ou entender melhor como foi essa dinâmica do same-store sales de 10% ao longo do trimestre. Obrigado. Dívida. Obrigado pela tua pergunta. Tá falando da dívida. A gente entende que um patamar saudável acho que prioritariamente a gente se colocar num poder de escolha, né? A gente vinha de um patamar de alavancagem alto, eu diria, né? De certa forma, num patamar bem acima do que, obviamente, ele está hoje. A gente vem num processo nos últimos ciclos trabalhando para gerar caixa e para conseguir desalavancar a companhia, né? Destravar valor e, consequentemente, diminuir bastante as nossas despesas financeiras sobre EBIT. E isso demonstrou, novamente, por uma redução aí de 50%, quase 50% nesse trimestre, tá? Com o trimestre do ano passado. A gente está bastante focado assim, em nos posicionarmos para esse poder de escolha. Tá? O que é esse poder de escolha para a gente? Né? A gente
poder retomar investimento, como o André falou, os investimentos que nos posicionam, né, em reformas de loja, em reposicionamento dentro do próprio mall, na marca, investimento em expansão, né? Então, a gente entende que uma sequência de geração de caixa vão nos permitir continuar desalavancando. A gente imagina para o ano que vem, chegando mais no final do ciclo, obviamente, até uma posição de caixa líquido, tá? Mas eu entendo que essa posição que nós estamos colocando de poder escolher agora, ela é muito mais saudável para o business, ela é muito mais saudável para a administração, e a gente vai ver, consequentemente, além de novos ciclos de alavancagem, uma potencial até retomada de caixa líquido mais para final do ano que vem. Tá? Sobre setembro, Vinícius, a gente não vê algo relevante. Eu não sei de onde você vê os dados, seria até legal um dia assim, conversar também, mas a gente tem que ficar atento também. Acho que, se eu não me engano, setembro foi um mês que teve um final de semana a menos. A gente está em ano bissexto, às vezes a gente conta de um sábado, esse ano a gente conta da segunda. Eu acho que setembro foi um mês que teve um final de semana a menos, talvez isso impacte alguns números, mas quando a gente olha ali no macro, a gente não vê uma diferença significativa, não. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Obrigada a você. Bom, pessoal, então encerramos aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e colocar o time de relações com investidores à disposição para qualquer dúvida adicional e desejar uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado, até logo, pessoal.